Queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando a quinta-feira da 11ª semana do tempo comum, somos agraciados por Deus com o tema da oração. A nossa vida é fragmentada em tantos momentos, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, durante a semana, que nós corremos o risco de perdermos a concentração. De maneira particular, no diálogo com Deus, na escuta da voz do Senhor. Também corremos o sério risco de nos perdermos na nossa missão ou nos sentirmos inseguros naquilo que nós fazemos e somos. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, nós temos escutado o bonito discurso de Paulo para a comunidade falando do apostolado. Irmãos e irmãs, vós me suportais diante dos desafios. Existem muitos pregadores que são considerados superapóstolos, homens que falam bonito, fazem bons discursos, mas o meu discurso, a pregação que eu faço é o Filho de Deus, Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E aí no início do capítulo 11 da carta aos Coríntios, Paulo diz para a comunidade o seguinte: sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. É muito interessante essa imagem, esse amor ciumento, quer dizer um amor cuidadoso, para que a comunidade de Corinto não se perca na vida, na missão, diante das propostas que virão a eles. E Paulo diz: olha, irmãos e irmãs, eu apresentei vocês a Cristo como uma virgem pura, uma comunidade que acolheu verdadeiramente o Evangelho e é capaz de viver do Evangelho na própria vida. Assim, São Paulo, ele alerta a comunidade: ficai atentos, porque a serpente que enganou Eva, a serpente dos falsos apóstolos, falsos ministros, elas também podem vos enganar. Nós pregamos somente um nome, que é o nome de Jesus Cristo. Assim, o Evangelho é acolhido e vós suportais esse Evangelho no dia a dia, na missão que o Senhor confia a cada um. E termina a leitura dizendo: será porque que eu vos amo? Deus vos sabe. Paulo fez um encontro tão profundo com Jesus Cristo que foi capaz de deixar tudo para viver o Evangelho por meio de uma vida totalmente entregue à igreja. Assim, a primeira leitura é um sinal para nós em nossa caminhada de fé, para que não nos perdemos diante das inúmeras situações, palavras, modos de nos apresentarem a fé. Mas nem sempre essas pessoas, esses falsos apóstolos, determinados irmãos, estão fundamentados na verdadeira raiz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, na vida e na missão. Ouvimos de Jesus Cristo no Evangelho esse tema da oração que desde ontem nós já tínhamos escutados: a esmola, a caridade, o jejum e a prática da oração, que devemos entrar no silêncio do nosso quarto e rezar. Aqui, no capítulo 6 de São Mateus, Jesus Cristo fala: olha, quando orardes, não useis muitas palavras. Os pagãos pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras.
O início do Evangelho já nos traz uma bonita lição. O nosso encontro com Deus não se dá por palavras bonitas, mas sim pela fé que há no nosso coração, pela confiança que nós nos abandonamos na mão de Deus. Assim, não é pela força das palavras, mas por uma intimidade, que nós somos capazes de chamar Deus de Pai, Pai nosso. Todos nós, irmãos e irmãs, temos na oração do Pai Nosso uma grande comunhão com a igreja, com todos os nossos irmãos, porque todos nós somos filhos e filhas do único Pai. Na Eucaristia, nós comungamos do corpo de Cristo. Na oração do Pai Nosso, nós comungamos da oração de Cristo. A oração que Ele fez ao Pai, a oração que Ele ensinou os discípulos, para que, pedindo ao Senhor que seja feita a vontade de Deus, nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo aqui na terra. O Pai Nosso é a forma bela, sublime de vivermos as Sagradas Escrituras, de vivermos o Evangelho, buscando ouvir a voz de Deus, buscando silenciar. São Cipriano, no início da igreja, dizia: são poucas palavras, mas é grande o poder espiritual da oração. Também Santo Agostinho dizia: qual é o momento de rezar? É o momento que a minha alma tem desejo de falar com Deus. Irmãos e irmãs, a nossa vida, assim como nós cantamos, deve ser marcado por uma melodia que expresse a presença de Deus. A nossa oração é a nota musical que Deus nos concede. A oração, o diálogo com Deus, é essa nota que dá um ritmo, que dá um tom à nossa vida. Podemos rezar o Pai Nosso dirigindo, indo trabalhar, na estrada, dentro da igreja, ao acordar, ao deitar, sempre pedindo: seja feita a vossa vontade. Irmãos e irmãs, a nossa vida de fé é marcada por essa experiência do desejo do encontro com Deus, como diz o salmista: Senhor, minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Nós nascemos para o Criador. Somos chamados sempre a adorar, a colocar os nossos pensamentos, os nossos projetos na mão de Deus, para que a vontade de Deus possa habitar, para que, iluminados pela a música da oração, nós possamos fluir bem durante o dia, durante as nossas decisões. Temos muito que pedir, ensina-nos a rezar, não por força das palavras, mas por força do coração, para iluminar as decisões, para iluminar a vida das nossas comunidades, para buscar a inspiração a São João Batista, que com certeza fez da pregação, fez da missão uma grande entrega ao projeto de Jesus Cristo, apontando o Cordeiro de Deus, fazendo com que outras pessoas encontrassem com a palavra encarnada, com o Pai Nosso encarnado na própria vida. Irmãos e irmãs, rezar o Pai Nosso implica olhar os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Essa campanha bonita, A Fome Não Espera, Paz e Pão, é uma forma da gente rezar e pedir o pão de cada dia para nós e também para os nossos irmãos. É a oração do Pai Nosso que nos abre os olhos da fé. E como filhos do mesmo Deus, nós conseguimos reconhecer que também precisam ser ajudados e cuidados. E na lógica da palavra de Deus, nós sejamos construtores de uma sociedade melhor,
atravessando esse tempo da pandemia, mas dizendo: é possível aproximar o reino de Deus da nossa vida, do nosso cotidiano. A ninguém deve faltar o alimento que nós rezamos no Pai Nosso. Assim, irmãos e irmãs, comungando da Eucaristia, nós comunguemos da oração de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.